Oi, me chamo Lúcia Pinheiro, sou psicóloga e especializando em psicologia analítica e hoje vai ser nosso último vídeo relativo à leitura da Toni Wolff, Fundamentos da Psicologia Complexa, que é o último capítulo, a importância cultural da psicologia complexa. Não falo para as nações, mas apenas para alguns poucos indivíduos, entre os quais é considerado um fato estabelecido que nossas realidades culturais não caem do céu, mas são, em última instância, criadas por nós mesmos. Se uma grande causa falha, isso ocorre simplesmente porque os indivíduos falharam, porque eu falhei. Portanto, devo, com sensatez, primeiro corrigir a mim mesma. Para isso, porque a autoridade não me diz mais nada, preciso de um conhecimento e compreensão das mais profundas e íntimas das minhas bases subjetivas, para estabelecer minhas fundações nas verdades eternas da alma humana. Esse é o pronunciamento do Jung. Valores culturais são valores objetivos. Seja de natureza ideal ou prática, eles são válidos além do meramente subjetivo e pessoal. Os capítulos anteriores tentaram demonstrar que a psicologia complexa atende a esse critério. As várias áreas da história cultural que este livro explora, sob a perspectiva da psicologia complexa, fornecem um vislumbre das suas diversas possibilidades de aplicação e mostram o enriquecimento e aprofundamento que a ciência psicológica recebe através dela. No entanto, a psicologia complexa sobrepõe a experiência científica, pois a psique, no momento em que é experienciada, não pode ser formulada adequadamente de forma científica e tal formulação se dá posteriormente apenas de modo parcial. Além disso, já que a experiência da realidade psíquica é a mais pessoal e subjetiva, surge a questão de por que ainda se pode falar da importância cultural da psicologia complexa de uma maneira mais abrangente do que a científica. Na medida em que os aspectos éticos do conhecimento psicológico foram abordados nas exposições anteriores, a questão pode parecer, ao menos parcialmente, respondida. Em contraposição, surge a pergunta: a percepção psicológica e o processo de individuação não consistem em um caminho extremamente complicado e demorado, que ocupa desnecessariamente muito tempo em aspectos subjetivos e puramente pessoais, que deveriam ceder lugar a questões muito mais importantes e necessárias? Nossa época não tem tarefas muito mais urgentes e o indivíduo não deveria concentrar sua energia em algo mais objetivo, em vez de se focar em seus problemas psíquicos? Afinal, os indivíduos estão inseridos em uma realidade cultural geral e têm uma parte de responsabilidade nisso. Se a resposta não emergir das ideias de Jung, deve-se tentar fundamentar a necessidade mais evidente da psicologia profunda, a partir da qual a compreensão da essência e das leis da psique se torna um problema para o homem da cultura ocidental atual. Toda outra ciência, toda arte, toda ação não precisa se preocupar com sua motivação e com sua origem em um determinado momento histórico. É suficiente se o indivíduo que se dedica a ela o fizer com o melhor conhecimento e habilidades. Entretanto, a psicologia, em sua função de conhecer o ser humano e suas motivações conscientes e inconscientes, não é permitido, ao menos não sem tentar, aplicar seus próprios métodos a si mesma. Aqui surge uma dificuldade. É impossível avaliar criticamente e objetivamente um ponto de vista de dentro dele mesmo. É necessário estabelecer uma posição externa para obter uma certa visão geral. O valor ou desvalor de uma pessoa, de um evento, de uma ideia ou de uma coisa só pode ser avaliado em relação a algo diferente, desconhecido e não relacionado a este. De onde, então, pode a psicologia obter esse sistema referencial? Ela deve proceder psicologicamente. Sob uma perspectiva psicológica, no entanto, tudo, inclusive os valores mais objetivos, é a expressão do ser humano e seu envolvimento com a problemática da época em que vive. Considerações filosófico-culturais estão além do âmbito de uma análise psicológica. Jung mesmo descreveu em seu texto um texto que está aqui em alemão, mas ele faz uma referência, a nota de rodapé, de uma palestra apresentada em outubro de 1928, em Praga, apresentada em 1929, e está nas obras completas o volume 10, que é Civilização em Trânsito,
o capítulo 4, que é o problema psíquico do homem moderno, no parágrafo 148 a 196. Jung descreveu em seu texto, que está nas obras completas, que eu falei agora, a situação espiritual atual e sua compensação através da consciência do psíquico, de forma clara e pragmática. Porém, sua humildade e objetividade não lhe permitiram ir além da fenomenologia dos fatos e tirar conclusões mais gerais sobre a importância de sua própria obra. No entanto, ainda se deve permanecer no espírito inegociavelmente empírico dele ao realizar uma tentativa de caracterizar as tarefas culturais psicológicas para as quais ele se dedica em seu trabalho. Se, ao abordar a questão, o conceito de cultura, no melhor sentido da palavra, mas restrito ao problema cultural do indivíduo, for escolhido como ponto de partida para investigar psicologicamente a importância da psicologia complexa, o risco de uma posição excessivamente psicológica pode ser, de alguma forma, evitado. Uma aproximação à tarefa do tema pode ser mais facilmente viabilizada pela pergunta: qual função a psicologia complexa cumpre no problema cultural do indivíduo? Ou, em outras palavras, qual cultura psicológica específica emerge da necessidade e como contramedida ao conhecimento da realidade psíquica? Para compreender a questão com precisão, é necessário primeiro determinar que tipo de pessoas enfrentam esse problema. Trata-se principalmente do homem da camada social burguesa e educada. Aquela camada social que, desde a Revolução Francesa, tem sido a principal na ideia cultural ocidental. Entre essas pessoas, a maioria são protestantes, se não pela fé, então pela tradição. A psicologia complexa não é uma filosofia e nem uma religião. Ela apenas proporciona uma atitude em relação a essas questões, pois sua experiência da psique humana lhe ensinou que ter uma visão de mundo é tão indispensável para o espírito quanto o ar é para o corpo. A vida não quer ser apenas vivida, quer ser vivida de forma significativa. Da mesma forma, uma ideia não quer ser apenas pensada, mas quer se provar como uma postura obrigatória na realidade dada. Essa dualidade unificada está na estrutura da psique, que é simultaneamente experiência e percepção. Todo ser humano tem, em essência, uma visão de mundo. No entanto, isso nem sempre é consciente. Se permanece inconsciente, não é adquirida ou elaborada, mas apenas assumida, portanto tradicional e indiferenciada, e pode até mesmo estar em oposição ao ponto de vista consciente. Um ponto de vista inconsciente não pode naturalmente ser chamado de visão de mundo, mas sua tensão energética é tão intensa quanto se o indivíduo estivesse por trás dele, assumindo uma posição. Por outro lado, se a consciência cumpre sua função natural de se orientar na realidade, o ser humano forma uma imagem do mundo e de si mesmo. Se essa imagem deve ser de alguma forma objetiva, tudo depende de o indivíduo conhecer a si mesmo o suficiente para não distorcer a imagem, pois todas as ilusões, todos os desejos, todos os medos, tudo o que não foi assimilado subjetivamente é então projetado sobre o mundo e se torna a motivação não apenas para os pensamentos, mas também para as ações. E enquanto se vê o bem e o mal apenas externamente e se espera mudanças externas, a pessoa ainda não atingiu a maturidade psicológica, pois não se responsabiliza por si mesma. A mente procede objetivamente e busca a causa concreta de uma reação subjetiva. Assim, assume-se uma certa postura, porque as circunstâncias exigem, e é lógico, fazer ou deixar de fazer algo, porque o outro fez ou poderia fazer isso e aquilo por certos motivos. Objetividade na atitude e no conhecimento é um dos valores mais preciosos pelos quais o espírito humano se esforça. A essência e a diferenciação da consciência ocidental são tais que o conceito de objetividade coincide com o de realidade concreta e lógica racional. Consequentemente, tudo o que ocorre em um nível de experiência diferente é visto com desconfiança e alguma dúvida, e isso é perfeitamente justificado. Há uma única exceção, o campo religioso. Nele, o fator irracional é levado em conta. No entanto, mesmo ali, a objetividade é exigida, e também com razão, caso contrário, o subjetivismo e a ilusão são abertos. E do fator religioso, assim é pelo menos a suposição, depende o comportamento ético. Por essas razões, todo o dado psíquico puro
isto é, de natureza arquetípica, é desde o início encontrado com uma profunda desconfiança e é, a priori, atacado com um ódio da visão meramente subjetiva, irreal e fantasiosa. A psique, portanto, está sujeita a se tornar uma espécie tabu e só pode ser abordada com as devidas precauções e formas especialmente criadas para isso. Isso também tem uma profunda justificativa, pois uma rejeição instintiva sempre tem fundamento em fatos, sejam eles fraquezas, incapacidades, incompreensões ou qualquer outra coisa. Em última análise, é o medo do desconhecido e do terrificante. Mas o medo é a reação primordial a um perigo, e a psique é ou pode ser aquilo que desafia a objetividade, o sentido racional dos fatos e a razão da consciência de maneira perigosa. A alma é natureza, e para o espírito ocidental, a natureza é um princípio hostil, que deve ser submetida à ciência e tecnologia, assim como a natureza psíquica deve ser moldada por meio moral e dos costumes. Isso pode dar a impressão de que as pessoas para as quais a experiência da realidade psíquica se manifesta são indivíduos particularmente inadequados ou instáveis, que não conseguem ou não querem se adaptar às circunstâncias e formas dadas, e que, portanto, aprendem a perceber sua inconsciência e a subjetividade de suas reivindicações com a ajuda da psicologia. Naturalmente, a psicologia também pode ser utilizada pedagogicamente, e tem um aspecto puramente terapêutico. Porém, isso não justificaria de forma alguma falar sobre sua importância cultural, pois inadequações e exceções têm relação com valores gerais apenas na medida em que sublinham sua validade através de uma contraprova. A empiria psicológica fala contra a aparência e contra uma interpretação redutiva. A realidade psicológica é sempre experimentada em relação à consciência. Se esta está inadequadamente firmada e diferenciada, a função autorreguladora da psique é transmitir conteúdos que apoiem a recuperação do que foi negligenciado e possam corrigir a carência. A realidade psíquica se impõe precisamente a esses indivíduos que atendem ao padrão de adequação externa, precisão, senso de realidade e consciência sobre o que é objetivamente dado. Consequentemente, a função compensatória da psique aqui não está na acentuação desses valores, mas ao contrário, em uma forma de relativização deles, demonstrando sua realidade como um contrapeso. O subjetivo se torna tão eficaz quanto o objetivo, o real tão convincente quanto o concreto, o fantástico tão esclarecedor quanto o racional. Pelo menos é assim que isso se apresenta para a consciência, e de fato é assim. Mas por que ou para que isso acontece? Um acontecimento psíquico sempre tem duas fontes simultaneamente. Uma é o estado de consciência dado, a outra é a atividade criativa da própria psique. Precisamente, quando a consciência exerce sua função com total comprometimento, quando ela apreende verdadeiramente o que é objetivamente dado e domina o real concreto, ela chega aos seus próprios limites, pois o ser humano se entrega completamente. Mas a experiência da totalidade é estranha para ele e deve ser estranho, pois é uma vida psíquica nova e criativa, que começa a se formar e se desdobra somente através do empenho. É, portanto, uma vida psicológica que ainda não está contida em nenhuma forma dada ou histórica e que é experimentada como diferenciação psíquica. Inicialmente, este processo é totalmente subjetivo, pois pertence à vida pessoal de um indivíduo específico. É sua própria problemática individual, é sua própria essência, assim como a natureza a predisse. Isso abre amplamente o caminho para todo subjetivismo e toda fantasia. É o irracional que poderia consumir a realidade concreta, e é o perigo de toda primitividade afetiva e arquetípica. É a natureza psíquica que ameaça dissolver a consciência. Ela se vivifica na medida em que a consciência cumpre sua própria tarefa e na medida em que não pode dispor de formas com as quais o psíquico em si poderia ser apreendido. Mas por que acontece essa agitação? Por que o indivíduo é forçado a sair das formas dadas? Por que deve experimentar a realidade do psíquico e não pode recebê-la mediada? Qual é a estrutura psíquica especial que faz com que ele mesmo, e não outros, se encontre em uma situação que não buscou e que preferiria ter evitado? É uma lei psíquica que o que mais tememos, o que ameaça o indivíduo inconscientemente, se torna o seu destino.
No que lhe causa medo reside sua fraqueza, seu ponto fraco, e, com sorte, a semente de uma mudança de atitude. A força do ser humano é o local psicológico onde ele decide e age a partir de seu eu. A fraqueza é o ponto onde ele sofre e as coisas lhe acontecem. Na força, ele se sustenta e está consciente de sua distinção dos outros e de sua relação intencional com eles. Na fraqueza, ele é dependente, misturado e sujeito a transformações, influenciado inevitavelmente por fatores externos e internos. A força e a fraqueza juntas contrapõem o ser humano como ele realmente é. O instinto de preservar o que está estabelecido e proteger contra a dissolução é uma das forças mais primordiais e necessárias no ser humano. Em contraste, existe uma outra força, a força criativa da psique, que deseja manter seu fluxo através de movimento e mudança. A distribuição desigual desses dois fatores entre os indivíduos cria o temperamento individual. No entanto, além disso, a mistura específica nem sempre está à superfície. A consciência pode estar orientada para a preservação do existente, enquanto o inconsciente deseja mudança. E, inversamente, se a consciência está constantemente em busca do novo, o inconsciente pode ser mais conservador, pois demasiada constância leva à rigidez, e demasiada mudança impede o surgimento de algo duradouro. Essa lei psíquica não é visível apenas no indivíduo, mas também é um fenômeno sociológico e histórico, pois o indivíduo está sempre imerso na problemática de sua época, saiba ele disso ou não. Assim como o acontecer coletivo não apenas se reflete no indivíduo, mas também o cria. No inconsciente coletivo, todos participam. No ser humano da camada social burguesa educada, predomina temperamentalmente e por convicção o instinto de preservação dos valores existentes. Cultura para ele significa consciência da tradição, prestação de contas sobre a história, ideias e formas que foram preservadas, e condições duradouras que oferecem segurança para o desenvolvimento dos bens espirituais. Contudo, como o acontecimento psíquico se move entre diferenças, alguns indivíduos são atingidos por um temperamento oposto e deslocados de um modo de existência apenas histórico. Eles entram em uma situação especial. Eles não podem se tornar não burgueses, nem por intenção, nem por instinto, pois o burguês corresponde a seu espaço histórico. Assim, os sujeitos não podem se afastar do contemporâneo, a menos que desejem abandonar o melhor de sua tradição e herança espiritual. Aqueles que tentam logo percebem, mais cedo ou mais tarde, que isso é impossível a longo prazo. Onde há o excesso, sempre há também um correspondente déficit. A natureza compensa tensões contraditórias tanto no indivíduo quanto entre os seres humanos. Assim, ela compensa a inclusão em formas históricas, a relativa segurança das convicções consolidadas e da existência eterna pelo lado não histórico da personalidade e pela incerteza causada pela vida psíquica não organizada. Com o lado ahistórico, entra-se em um problema pessoal para o qual não existem concepções e formas dadas, e às vezes nem mesmo as formas suprarracionais das religiões históricas. No entanto, o ser humano protestante nunca é totalmente histórico, pois o protestantismo coloca a consciência do indivíduo como base para decisões finais, e assim a experiência religiosa leva à experiência individual. Esse fato nunca pode tornar o protestantismo uma igreja universal, mas proporciona a segurança para o espírito, porque o indivíduo está realmente e absolutamente envolvido e se responsabiliza por suas convicções. E assim, a verdadeira demanda do cristianismo é cumprida: colocar a profundidade da alma acima do mundo terreno. Uma forma religiosa é vivente quando inclui a totalidade do ser humano, o mais alto e o mais baixo, o racional e o irracional, o subjetivo e o objetivo, o individual e o coletivo, o que foi e o que está se tornando. Somente quando todos os opostos são abrangidos, ela é completamente obrigatória. Caso contrário, partes individuais da personalidade permanecem intocadas e levam uma existência reconhecida ou secretamente especial. Quando, ao longo do tempo, um símbolo religioso nasce, e se é um símbolo vivo,
e, portanto, a síntese de todos os opostos, ele se torna a ideia guia para todas as pessoas e épocas que estão destinadas à esfera de seu significado. O seu significado se manifesta de maneira diferente, dependendo da situação histórica e da diferenciação da consciência dos indivíduos. E é dessa realidade que decorre sua vivacidade, assim como seu perigo, pois o símbolo pode ser racionalizado por uma consciência forte ou, inversamente, reinterpretado de maneira subjetiva e arbitrária por uma mente fraca. Para proteger contra esses perigos, ele é dogmatizado, o que preserva sua objetividade, mas, por outro lado, enfraquece sua irracionalidade e individualidade. O símbolo, então, sofre o destino de toda ideia que se incorpora na realidade. E essa tragédia necessária está contida e prevista em seu sentido secreto. No mito do símbolo está encerrado seu próprio mito. A ideia guia no Ocidente é o símbolo cristão. Sob sua liderança, a cultura ocidental se desenvolveu e a consciência ocidental se diferenciou. Sua manifestação como logos elevou o espírito ocidental ao auge de sua objetividade e senso de realidade. Esse aspecto do símbolo correspondeu mais profundamente à psique da humanidade ocidental e a afetou de forma mais intensa. Com seu logos, a ciência também explicou e investigou criticamente o símbolo e o historicizou. É completamente inevitável que um símbolo perca vivacidade e se torne uma norma ao longo da história. Assim, o logos tornou-se o intelecto e parte da consciência, e com isso seu aspecto irracional desapareceu. Quando um símbolo é totalmente assimilado pela consciência, ele não é mais um símbolo, pois seu significado não vai além do cognoscível e do apreensível. No entanto, seu conteúdo pleno não precisa necessariamente se esvaziar, e não faz, se ele ainda carrega outras possibilidades de significado e germes de vida. Assim como a compreensão de um símbolo pode se desdobrar gradualmente de uma forma mais primitiva para uma mais espiritual, o sentido de um símbolo pode também se transformar de um significado mais externo para um mais profundo, de um mais geral para um mais individual, ou de um mais místico para um mais psicológico, e assim por diante. A transformação ocorre não apenas no significado, mas também na forma, pois ambos são inseparáveis na forma simbólica. E assim surge a questão. Esta forma completamente diferente é o renascimento do símbolo original, ou o símbolo foi substituído por um novo? Uma questão que pode ser respondida de diferentes maneiras, dependendo da respectiva convicção, da perspectiva e convicção. Uma questão que pode ser respondida de diferentes maneiras, dependendo da perspectiva e convicção. Aqui o problema deve ser tratado apenas psicologicamente. Isso significa que somente fatos e leis psíquicas devem falar. Uma dessas leis é que nenhum valor real pode desaparecer. Ele só pode ser deslocado da consciência para o inconsciente. Isso está relacionado ao fato de que o conteúdo no inconsciente carrega algo de sua qualidade ou significado anterior. Por outro lado, devido à transformação, uma situação completamente alterada é dada, tanto em relação à consciência quanto ao conteúdo inconsciente. No caso presente, a consciência perdeu sua vida simbólica. Assim, a racionalização se torna o princípio psicológico que a guia. E o símbolo que se tornou inconsciente não é mais um símbolo, uma vez que é separado da consciência. Ele se torna agora um conteúdo entre outros conteúdos do inconsciente. Naquela situação particular, se encontram aqueles protestantes cujo estado de consciência percorreu os limites estabelecidos pelo aspecto objetivo do símbolo. No entanto, esses limites frequentemente não correspondem às limitações totais de sua constituição, e então a vida psíquica ultrapassa o símbolo histórico. Eles encontram o inexplorado, intransponível, que são obrigados a enfrentar, o intruso, para o qual não há caminho, e que devem, apesar disso, seguir. É simplesmente o caminho protestante que no homem contemporâneo tira uma consequência adicional e força a consciência individual a uma posição ainda mais comprometida. E é também a problemática do cristão, que está situado entre duas realidades, entre o mundo e a alma. Ao longo da história, a consciência se consolidou de tal forma e a objetividade da realidade externa se tornou tão convincente que a decisão não pode pender para um lado. Ambas as realidades têm igual poder.
E é nisso que a situação atual se diferencia da histórica, e, portanto, a realidade psíquica é experimentada de forma diferente do passado. E assim não há forma de experiência e de compreensão disponível, mas fica-se completamente exposto a ela. Nem mesmo o diabo está presente, como em Fausto, para entregar a chave, pois o diabo é também uma figura histórica e faz parte do símbolo, e daria ao caso uma importância excessiva. Também não é uma situação faustiana, pois não se afastou com grande gesto e fervor do legado. Ao contrário, acredita-se ainda estar totalmente imerso nele e ainda apenas encontrou uma dificuldade altamente pessoal, inadvertidamente e sem saber, ultrapassando o que era dado. Portanto, não há nada nem ninguém, apenas o insignificante eu, confuso e impotente diante de um caos. E o caos é o próprio caos. Acreditava-se conhecer a si mesmo e estar familiarizado com o interior, e agora se descobre que tudo pode ser completamente diferente. Pensava-se ser cultivado e ter uma atitude decente em relação aos outros. Tinha-se uma vida interior e sabia-se sobre ela, e agora tudo isso é apenas uma parte da verdade, e o oposto também é verdade. Encontrou-se algo que não possui nem cultura nem consciência. Encontrou-se algo que não possui nem cultura nem consciência. Pode-se querer se afastar, mas isso retém, e então é preciso lidar com isso, queira-se ou não. Não se pode mais fugir de si mesmo, e descobre-se onde se fugiu até agora. Talvez onde era necessário e onde tinha um sentido, ou onde era inevitável para cumprir outras tarefas. Pois enquanto uma atitude é mais ou menos viável e útil, ela é mantida. Somente a impossibilidade absoluta de viver dessa forma força a mudança. O encontro com tudo o que é subjetivo mostra onde a objetividade nem sempre foi objetiva e onde o senso de realidade foi secretamente manipulado. Onde se agiu de maneira conveniente, quando se acreditava ideal, e onde o altruísmo também era egoísta. E é muito mais nobre ajudar os outros, e também é muito mais conveniente, pois assim se pode lidar com os outros dentro de si mesmo. Agora descobre-se que o mandamento de amar o próximo como a si mesmo depende de uma premissa cujo sentido foi levado muito superficialmente, pois na verdade não se ama a si mesmo. Talvez possa se apaixonar por si mesmo, ou por certas qualidades, mas o amor não é apenas uma sensação ou um sentimento, mas uma atitude, e requer o ser humano por completo, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o pensamento. O cristianismo trouxe ao desenvolvimento cultural ocidental o valor inestimável da invulnerabilidade e singularidade da alma humana. Como posso proteger e compreender a alma do outro se não conheço a minha própria alma? Eu estarei igualmente cego para ambos. Em 1903, nas palavras do Senhor, encontradas em Oxirrinco e datada do século III, está escrito. Oxirrinco, ele faz uma nota de rodapé com relação a isso. Série de milhares de manuscritos em velino e papiros contendo diversos livros e parte do livro do Antigo e Novo Testamento, além de diversos livros de literatura e livros apócrifos. Estes foram escritos entre os séculos I e VI em grego. Os manuscritos foram encontrados num depósito de lixo perto de Oxirrinco, no Egito. Então, nesses livros estão escritos: Jesus disse, abre parêntese, vós perguntareis, quem são aqueles, fecha parênteses, que nos conduzem, entre parênteses, ao reino, se o reino está no céu? As aves do céu e todos os animais que estão debaixo da terra ou sobre a terra e os peixes do mar, entre parênteses, estes são os que vos conduzem, e o reino dos céus está dentro de vós, e quem quer que se conheça a si mesmo o encontrará. Entre parênteses, esforçai-vos, portanto, para conhecer a vós mesmos, e estareis cientes de que sois os filhos do, entre parênteses, Todo-Poderoso, do Pai. E, entre parênteses, sabereis que estáis na, entre parênteses, de Deus, e sois, entre parênteses, a cidade. Na interação com tudo que é mais subjetivo,
a objetividade começa a se estabelecer por si mesma, e o senso da realidade deve se estender à constatação e reconhecimento das próprias condições psíquicas. Eu devo me ver como sou e me aceitar como sou. Eu nunca posso me tornar outra pessoa além daquela que minha estrutura psíquica predefiniu. Não posso escapar de mim mesmo. Posso apenas me realizar e ser responsável por mim mesmo. Ninguém pode assumir essa responsabilidade por mim. Ninguém pode ver minha vida por mim. Ninguém pode fazer por mim o que eu mesmo devo fazer, criar e sofrer. Eu não posso delegar a realização do que desejo para os outros. E não posso fazer com que os outros sejam a causa da minha própria inadequação. Não posso amar ou odiar os outros cegamente, pois devo reconhecer porque amo ou odeio e que parte de mim estou impondo a eles com isso. Eu devo entender porque tenho tal convicção e devo me responsabilizar por ela, reconhecendo que ela pode ser apenas subjetiva. Até que ponto a subjetividade é legítima e até que ponto ela contém apenas meu eu não admitido. Essa compreensão não me torna melhor, mas apenas um pouco mais consciente e honesto, e talvez um pouco mais tolerante em relação ao diferente e ao estranho. Na medida em que sou humano em relação a mim mesmo, posso ser humano com os outros. Ao experienciar as voltas e reviravoltas da minha natureza, é possível confiar no processo natural, sem querer ajustar algo como um argumento racional ou uma defesa instintiva. Eu devo perceber que só posso superar o que antes aceitei, e devo reconhecer que até o irracional e o maligno são reais, pois os experimentei em minha própria profundidade. Na luta com a realidade psíquica objetiva, revela-se se o ethos é autêntico e se o espírito está firme. Na interação com a natureza psíquica, o ser humano se completa e forma um núcleo individual, que vem do geral e não formado, mas que é especialmente moldado. No espelho psíquico do mundo, em todas as inseguranças, sombras, ambiguidades e conflitos, pode-se ver se algo indivisível e indestrutível emerge, que esconde a fidelidade ao próprio ser e que é ao mesmo tempo sendo e se tornando unitário e mutável. Unitário e mutável. Na medida em que se arrisca, se renuncia à preservação e se está pronto para a transformação, conquista-se ao longo da vida a totalidade do próprio ser. Experimenta-se que, além da consciência individual, uma consciência psíquica objetiva está ativa, que persegue hesitações injustas com implacável consistência e interfere autonomamente nas interpretações subjetivas. E na medida em que o indivíduo é confrontado com o caos interior pelo seu destino, ele experimenta a lei psíquica objetiva, não como um conselho ou orientação, mas como um evento e uma sugestão obscura que deve ser captada pela mente consciente e cuja validade ou questionabilidade só é comprovada pelo risco, pois a verdade geral e eterna só é verdadeira para o indivíduo e para o tempo específico quando é incorporada à vida pessoal. Então ela é adquirida como posse individual, e a partir de um entendimento vivido, a linguagem do psíquico pode também ser decifrada em outros seres humanos e em outras épocas. Na medida em que se experimenta a objetividade psíquica, também se torna mais aberto para a realidade concreta e histórica, e a conexão com o humano geral se torna mais vinculativa e talvez também mais exposta. A partir da experiência da lei psíquica, resulta a compreensão de que nada é absoluto e que tudo tem sua contraparte e contramovimento. O sim é seguido por um não, e o não por um sim. Toda manhã tem uma tarde. O sucesso um declínio, a destruição uma renovação. A firmeza e a unidade da consciência são tão reais quanto a diversidade e a indistinção da natureza psíquica. O querer e o decidir são tão necessários quanto o crescer e o deixar acontecer. O espírito é tanto espírito cultural quanto natural. E a natureza interna ela é inevitável e desenvolvimento do sentido. As imagens eternas adormecidas na alma são despertadas apenas pelo esforço mais pessoal para se manifestarem, e ainda assim, não por ação e vontade, mas por graça. A realidade psíquica é mudança e movimento, relatividade e polaridade. No entanto, ela se torna real para mim apenas através de minha posição clara, apenas pelo abandono de tudo o que é provisório e não essencial e pela aceitação incondicional do agora e do aqui. O que importa é o menor e o cotidiano, não quando o maior deve durar. É apenas do total empenho da esfera pessoal e média ou impessoal.
O que importa é o menor e o cotidiano, quando o maior deve durar, é apenas do total empenho da esfera pessoal emerge em pessoal. É apenas do total empenho da esfera pessoal que emerge em pessoal. O espírito é convincente apenas quando também penetra o cotidiano banal. E a cultura não é apenas civilização, se não domina apenas a natureza, mas também a contém e a molda. As condições psíquicas são indubitavelmente reais e ao mesmo tempo símbolos, como o meu próprio ser é apenas este ser individual com seu sentido exclusivo para mim, e ainda assim talvez seja ao mesmo tempo uma imagem a qual outros atribuem um conteúdo completamente diferente. No fundo, eu estou enraizado em meu próprio ser, e ainda assim estou indissoluvelmente ligado ao mundo, e imerso nele de tal forma que tudo que deve me escapar, como experiência externa, se reflete em meu espelho interior, para que eu possa compreendê-lo como um todo, pois só assim posso me tornar um todo. Sou responsável por mim mesmo e completamente dependente de mim mesmo, e, no entanto, experimento meu ser apenas em obrigatória relação com os outros. As pessoas que estão mais próximas e mais reais para mim, e cujo ser me é revelado, também são portadoras de um mistério e de algo significativo que eu não consigo interpretar. Eu entro em contato com o self apenas ao me tornar completamente mim mesmo. E nunca posso experimentar o self senão reconhecer que ele é tão pouco meu que outros estão incluídos nele. Assim, a partir da experiência da realidade psíquica, resulta uma visão de mundo. Não é uma filosofia, pois não explica o mundo nem o espírito. E não é uma religião, pois não se propõe a dizer nada sobre o metafísico. Pode chamá-la apenas de uma certa atitude filosófica, baseada em fatos psíquicos que se mantiveram confiáveis e válidos. Ou como uma postura religiosa, na medida em que o homem experimentou que o eu não é a última instância, mas que está envolvido em forças úteis e destrutivas que ultrapassam sua capacidade de compreensão e às quais deve se submeter. Essa visão psicológica do acontecer tem seus aspectos universalmente válidos nas declarações da ciência psicológica. No entanto, lá é apenas intelectualmente vinculativa e não abrange o todo do ser humano. Só pode se tornar viva através da experiência, e então é necessariamente individual e ligada ao tempo. A realidade da psique é, em todos os aspectos, um paradoxo. Ela coloca o ser humano na tarefa simultânea de conhecimento e experiência, pois nenhuma delas é suficiente sem a outra. Ela mostra que seu ser é ao mesmo tempo natureza e espírito, individual e geral, presente, passado e futuro, que o destino sempre ocorre simultaneamente no exterior e no interior, e que o indivíduo pode intervir e deve deixar acontecer, que ele é consciente e inconsciente ao mesmo tempo. O conhecimento da realidade psíquica leva o ser humano, de maneira honesta, a tirar as consequências éticas e perceptivas, e assim ele se depara com seu próprio oposto e com um conflito insolúvel, onde todo o movimento está estagnado, onde ele está crucificado entre seu próprio sim e não, entre seu ego e o self. E ainda assim é o único caminho pelo qual a vida é plenamente vivida e a individualidade é realizada. Assim, a questão sobre qual função a psicologia complexa cumpre no problema cultural do indivíduo pode ser respondida. A questão, na verdade, não deve ser respondida de fora, mas apenas de dentro, ou seja, pelas pessoas que são confrontadas com o problema da experiência da realidade psíquica e tentam resolvê-lo através do conhecimento. Por outro lado, mesmo elas não são completamente decisivas, pois uma atitude se conserva apenas no desenvolvimento da vida e deve também ser válida para a morte. Além disso, quando consideramos a cultura como um todo, e principalmente a problemática de nossa cultura, qual a importância de indivíduos comuns e até mesmo de pessoas que podem ter abordado seu problema cultural específico de maneira mais ou menos sensata? Portanto, talvez a questão não possa ser respondida de forma principiológica. A realidade e o futuro devem mostrar se e até que ponto é necessário ou importante que indivíduos assumam honestamente e de forma responsável a tarefa que lhes é colocada por sua estrutura psíquica particular, com a experiência e o conhecimento da realidade psíquica. Terminamos o livro, que eu já li logo nos primeiros capítulos, o epílogo e está aqui na contracapa. Eu vou utilizar essas gravações para estudo. Vou ler, vou reler,
fazer relações com outras obras. E para mim é uma forma muito prática de estudar. Enquanto eu tô dirigindo, tô fazendo algumas coisas da vida diária. Ocupada mais manualmente. E eu desejo também uma boa leitura para cada uma de vocês. E eu vou fazer também a leitura de outros livros que depois eu divulgo, coloco aqui pra gente continuar nessa aventura maravilhosa desse universo psíquico. Um abraço bem grande para cada um e bom proveito.